De novo, ô pessoal, e aí? Agora a gente vai estudar a estratificação social, tá? Então, como que a sociedade se estrutura, o que significa essa estratificação, mais uma vez. Você sabe que eu sempre começo desse ladinho, eu tenho um carinho por esse cantinho aqui, ó. Estratificação social. Vamos relembrar um detalhezinho, pessoal, de uma aula aí, relação, não sei se você já assistiu essa aula, mas se você já assistiu, a gente pode lembrar daquela aula sobre indivíduo e sociedade, né? Então veja, o sociólogo ele vai estudar a sociedade, ele vai analisar a estrutura da sociedade, ele não pode partir só do indivíduo, ele tem que partir da relação do indivíduo com a coletividade. Ou seja, aquilo que os grupos exercem na sociedade, a influência, as ações, é a partir disso que a gente estuda a sociedade para compreendê-la, né? Um fato isolado não nos leva a uma resposta correta e definitiva. Um problema que eu queira analisar como violência, como desigualdade, eu não posso partir de um fato isolado, eu tenho que analisar toda a sociedade e tudo mais. Então, entra muito essa questão da estrutura social. E, nesse momento, vejam lá, a gente vai estudar a estratificação social, que tem muito a ver com essa questão de estrutura social, como a sociedade está estruturada. Então, vejam o seguinte, pessoal. Quando eu falo de estratificação social, eu estou falando de camadas, estratos. Toda a sociedade está dividida em camadas, em estratos. Essas camadas aqui me faz pensar em hierarquia. Existe uma hierarquia entre essas camadas. Também posso pensar assim. Também posso pensar que essas camadas não são iguais, elas possuem suas peculiaridades, ou seja, elas são muitas vezes diferenciadas e isso pode gerar o que? Desigualdade social. Então, o que seria a estratificação social? A estratificação social é a forma como a sociedade se divide em grupos e camadas, em hierarquias diferentes, e que pode nos levar a uma situação de desigualdade social. Tudo bem? Pode nos levar a uma situação de desigualdade social. A gente vai ver quando isso pode acontecer, se acontece ou não. Vamos lá então, pessoal. Sociedades estão divididas em camadas? Sim. Agora, que tipo de sociedades eu tenho que podem mostrar essas camadas diferenciadas? Vamos começar aqui com as castas indianas. Vou começar aqui 1.0, ó. Então, sociedade de castas na Índia. Sociedade de castas na Índia. O que a gente tem aqui de importante nessa sociedade de castas na Índia? Vou colocar aqui, ó, vermelho, preto e branco, cor do tricolor paulista, ó. Olha lá. Sociedade de castas na Índia. Quando eu falo castas, pessoal, olha lá. Quando eu falo castas, eu estou dizendo o seguinte, que a sociedade indiana, ela está rigidamente estruturada e hierarquizada. Bom, então a Índia, nós temos lá 1,1 bilhão de habitantes. 1,1 bilhão de habitantes. E nós temos lá o predomínio da religião hindu. Predomínio do hinduísmo. E nós temos também que falar aqui do famoso regime de castas. Tradicionalmente, a sociedade indígena
estava dividida nas seguintes castas. Vejam lá, tradicionalmente, tá? Isso no que diz respeito à história da Índia, ó. Tradicionalmente. Tem lá uma hierarquia, né? Essa pirâmide aqui representa a hierarquia. Então, lá na história da Índia, a tradição indiana, nós teríamos a sociedade assim, ó. Os brahmanes lá no topo. Quem são os brahmanes? São os sacerdotes. Bom, então lá no topo eu teria os sacerdotes. Aqui mais ou menos nessa posição nós teríamos os kshatriyas, os guerreiros, os soldados. Vejam que os kshatriyas estão numa boa posição da hierarquia social, a camada da sociedade indiana tradicional. Aí nós teríamos também os vaishyas, os comerciantes, os fazendeiros, e os sudras, pessoas comuns, subordinadas aos mandamentos dessas outras classes. Então aqui eu tenho uma pirâmide que representa uma sociedade bastante hierarquizada. Quando eu coloco os brahmanes, os sacerdotes, no topo da hierarquia, eu estou dizendo que eles tinham mais poder, depois deles os kshatriyas, os guerreiros, os soldados, depois deles os comerciantes, os fazendeiros, e depois os sudras, as pessoas comuns que eram subordinadas. E nós podemos ainda chegarmos aqui a um outro grupo chamado de párias, que eram os intocáveis, tá? Os intocáveis, aqueles pecadores que estavam numa condição péssima na sociedade, né? Passavam por dificuldades, eram pessoas extremamente pobres, faziam os piores serviços da sociedade. O que a gente tem que analisar aqui, primeira coisa é o seguinte: por que existe esse sistema de castas aqui? Em que se baseia esse sistema de castas? Esse sistema aqui, ele está baseado em duas situações, em duas condições. Primeiro, religião e hereditariedade, ou seja, sangue. Religião e hereditariedade. Tudo bem? Pegaram aqui? Religião e hereditariedade. Vamos supor o seguinte, ó, o Sudra, trabalhador braçal comum, recebe ordens aqui do restante das outras camadas. O Sudra vai trabalhar bastante para se tornar um comerciante. O Vaishya, isso é possível? Será que seria possível um Sudra se tornar um Vaishya? Não seria. Tá? Por quê? Porque o sistema de castas é um sistema rígido. Então nós não temos aqui, ó, vou colocar aqui, onde que eu coloco? Aqui, ó, sem mobilização social, ó, sem mobilização social, tá vendo? Sem mobilização social. Por quê? Porque essa estrutura rígida já está baseada em religião e já está baseada em hereditariedade. Se eu nasci Sudra, vou morrer Sudra. Se eu nasci Vaishya, vou morrer Vaishya. Se eu nasci Kshatriya, vou morrer Kshatriya. Tudo bem? Então nós temos aqui uma estrutura bastante rígida que tradicionalmente foi a estrutura que fundamentou o sistema, a estratificação social dentro da Índia. Mas nós não podemos nos esquecer que, com o passar dos anos, a Índia passou também por um processo de industrialização. A Índia passou por um processo de industrialização. Essa industrialização vai levar a Índia, consequentemente, uma complexidade social, tá? Complexidade social, classes econômicas, costumes, complexidade social. Isso fez com que a Índia atingisse, atualmente, 3.000, mais ou menos, 3.000 castas diferentes.
tá? Mais ou menos 3.000 castas. E isso aqui gera um problema muito sério, porque essas castas que vai dividir a população em grupos, que vai dividir a população aí em pessoas com mais privilégios e menos privilégios, isso aqui cria também dentro da sociedade indiana um sistema segregacionista. Sistema segregacionista, que é essa coisa de, dentro de uma mesma sociedade, um grupo ter mais privilégios do que o outro, não é? Ter mais reconhecimento. Então, um sistema segregacionista. Justamente por causa dessa questão do sistema segregacionista, a Constituição Federal de 1951, a Constituição Federal de 1951 da Índia, proibiu o sistema de castas, tá? Então, que castas? You lose. Olha lá. Proibiu o sistema de castas. Agora, eles existem, tá? Esse sistema existe. No dia a dia da população indiana, ele interfere, ele existe ainda. Muito da desigualdade existente na Índia decorre do sistema de castas. No entanto, nós temos também jovens que hoje não se adaptam mais aos costumes rígidos do sistema de castas, como por exemplo, uma jovem de uma classe, de um estamento ali, de uma casta, não poder se relacionar com um jovem de outra casta. Quando nós, nesse momento, em pleno século XXI, isso já desde o final do século XX, essa população jovem está ali respirando a globalização, a cultura ocidental, os costumes, o consumo, a indústria televisiva e tudo mais, os filmes, não é? Então ela começa também a aceitar essa ideia mais democrática, heterogênea, da complexidade, da diversidade cultural, e os jovens passam a não se adaptar mais a esse sistema de castas aqui. Então há, consequentemente, um enfraquecimento também, por outro lado, da rigorosidade do sistema de castas no que diz respeito aos costumes, às tradições. Bom, essa aqui é uma situação existente na Índia. Então, apesar, né, da sociedade hoje complexa, apesar da Constituição indiana não permitir mais o sistema de castas, a sociedade indiana ela foi formada num sistema rígido, sem mobilidade social. Tudo bem? Tradicionalmente foi assim a formação dessa sociedade. Então, dentro do tema estratificação social, um dos modelos de sociedade que nós temos é o sistema de castas. Então, eu falei aqui para vocês comigo aqui, ó. Eu falei aqui para vocês que quando eu falo de estratificação social, eu estou falando de camadas sociais, eu estou falando de hierarquia e também posso falar de desigualdade social. Foi o que nós vimos aqui no sistema de castas da Índia, tá? Onde a falta de mobilidade faz com que exija uma hierarquia muito rígida, as camadas sejam muito bem separadas, e isso leva a um sistema segregacionista e até mesmo de desigualdade social, tá bom? Continuando lá, gente, uma outra forma, 2.0 aqui, ó, uma outra forma de estrutura social que nós temos, muito comum na Europa em anos anteriores, foram os estamentos. Então, nós temos lá os estamentos. Os estamentos foram muito comuns, vamos partir por um exemplo prático, né? Os estamentos foram muito comuns na sociedade feudal. Nós podemos entender, por exemplo, alguns estudiosos, alguns historiadores, sociólogos, inclusive, vão falar que os estamentos são sistemas rígidos, porque eu não tenho nenhum tipo de mobilização social. Outros vão dizer que é um sistema semi-rígido, porque eu posso sim ter um mínimo de mobilidade social, tá bom? Então eu posso chamar o estamento, eu prefiro esse posicionamento de ser uma estrutura semi-rígida de sociedade, tá? Então estrutura semi-rígida. Talvez esteja errado aqui, tá, pessoal? Talvez seja com 2 R's. Eu ainda estou um pouco analfabeto com relação a essas novas regras aí.
Pedir para a professora nossa de língua portuguesa nos dar umas aulas. Então, estrutura semi-rígida. Pessoal, vamos lá. Da mesma forma que o sistema de castas, é possível identificar também numa sociedade feudal uma certa hierarquia. Então, vamos pegar aqui essa hierarquia. Lá no topo, vou até colocar assim, ó, lá no topo da hierarquia nós temos quem? Nós temos o senhor feudal. Fala comigo, hein? Senhor feudal. E nós temos também o clero. Então é aquela coisa, é a nobreza, né? O senhor feudal que é o dono das terras. E um detalhe importante, viu, pessoal? Um detalhe importante. Agora, nesse sistema estamental, obviamente que a hereditariedade continua a influenciar aqui na sociedade, né? Então, o indivíduo nasce lá na nobreza, ele permanece na nobreza, ou nasce como servo, permanece na servidão, mas um fator que é fundamental nos estamentos, que vai fazer toda a diferença, é a posse de terras. Então, vamos colocar aqui, ó, posse de terras. Então, quem tem terra manda. Quem tem terra consegue uma boa posição na sociedade, tá? Posse de terras, ó, vejam lá. Posse de terras. E nesse momento quem tem terra é o senhor feudal, porque ele é o dono da propriedade. A gente não tem nem como dimensionar qual seria o tamanho dessa propriedade, essa grande fazenda, né, que representava ali o estado, entre aspas, da época. Então não temos como dimensionar, mas a terra seria o fator fundamental. Também não podemos esquecer que o clero aqui, a gente vai ter aquele clero formado por senhorios, formado por pessoas mais próximas da nobreza, e o clero também formado por pessoas ali comuns que desejavam fazer parte do clero. Então nós tínhamos o alto clero e o baixo clero, né? O alto clero e nós tínhamos também o baixo clero. Numa camada intermediária aqui, nós tínhamos aquelas pessoas que se aproximavam de certa forma lá do senhor feudal. E quem se aproximava? Nós tínhamos ali barões, né, o barão, o marquês, o conde. E que de certa forma, eles também estão aqui dentro, né, dessa nobreza aqui. De certa forma, eles também podem participar. Está bem ligado aqui ao senhor feudal. E na base aqui da nossa pirâmide, nós temos os servos e vilões. Né? Servos e vilões. Então, quem são eles? O servo é aquele que pede proteção ao senhor feudal, vai trabalhar na terra, vai poder morar na terra do senhor feudal, vai produzir produtos e pagar o senhor feudal com esses produtos, mas ele não pode deixar a terra. Então ele não é um escravo, porque ele tem liberdade, ou ele está numa situação de semi-liberdade. Ele não é um escravo, porque ele não pode ser vendido, ele não pode ser comercializado, ele não é um produto, uma coisa. No entanto, ele também não pode deixar a terra, ele tem que ficar ali prestando serviços, né, convivendo dentro das terras do senhor feudal, porque ele mantém, inclusive, o feudo. Já os vilões têm uma situação um pouco diferente, eles já têm mais liberdade para sair do feudo, porque são aquelas pessoas que realmente tinham terras na época que o Império Romano foi invadido pelos bárbaros, eles tinham terras e eles trocam essas terras por proteção. Então, a partir do momento que ele trocou com o senhor feudal a terra por proteção, ele está livre também para sair do feudo caso queira. Então, aqui a gente tem uma estrutura bastante rígida também, em que o fator terra é importante para determinar quem tem mais poder ou menos poder, e o fator hereditariedade também. Inclusive, uma coisa que a gente pode perceber aqui, uma frase, né, que saiu do clero, essa frase ficou muito famosa depois, é que na estrutura feudal uns comandam, outros guerreiam, outros produzem, outros rezam, né? Então é uma estrutura que tem definições, né, muito bem estruturadas aqui.
Mas vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui da questão do fator terra, né? O quanto o fator terra é importante dentro desse processo de estratificação de camadas da sociedade. O servo, por exemplo, ele está nessa situação porque ele não tem a terra. O servo vilão não tem a terra. Então, ele só pode oferecer a mão de obra dele. Então ele está numa situação bem abaixo. Agora, a relação aqui, ó, a relação aqui de senhor feudal com marquês, com conde, com barão, isso aqui é uma relação de suzerania e vassalagem. Até, ó, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui como uma observação, ó. Então era muito comum nessa época uma relação de suzerania e vassalagem. Então vejam o seguinte, o barão tem muitas terras, tá? E o barão vai conceder algumas terras para o marquês. Por que o barão faria isso? Ele dá terras para o marquês para ele ter, por exemplo, a fidelidade do marquês em apoiá-lo, inclusive em guerras. Então ele doou terras. Vamos colocar aqui, ele passou terras. Bom, o que vai acontecer? Esse barão aqui, por ter doado terras, ele é o suzerano. E o marquês é o vassalo. De repente, esse marquês pode passar terras para o conde. Então, o marquês seria vassalo do barão, porém suzerano do conde. Então, por isso que eu prefiro entender que a estrutura é semi-rígida, porque nesse momento aqui, dentro da relação de suzerania e vassalagem, a gente tem uma alteração de poder. Veja que esse marquês aqui, que num primeiro momento ele é só vassalo, ele tem terras, de repente terras que ele não tinha anteriormente, então ele tem um pouco mais de poder nessa sociedade. E a partir do momento que ele se torna suzerano do conde, ele passa a ter ainda um pouco mais de poder. Então houve um mínimo de alteração dentro dessa pirâmide, dentro dessa hierarquia. Então por isso que eu acabo coadunando com a ideia de que os estamentos seriam estruturas semi-rígidas, tudo bem? Então a gente tem aqui um outro modelo de estrutura social que nos leva a entender a estratificação social, porém dentro de uma sociedade de estamentos, uma sociedade estamental. Vamos lá, pessoal, mais uma sociedade. Essa é extremamente importante, que a gente vai analisar a sociedade de classes. Então vamos colocar aqui, ó, 3.0, sociedade de classes. Quando a gente fala de sociedade de classes, aí sim nós estamos falando do quê? Agora a gente está falando já de uma sociedade que foi formada pelo sistema capitalista, né? Pela essa questão da industrialização, do lucro. Então eu tenho aqui, ó, sistema capitalista. E o sistema capitalista, ele vai diferenciar o indivíduo na sociedade de acordo com a riqueza. Então aqui a diferenciação se baseia na riqueza, ó, cifrão, riqueza. Vejam que aqui o que diferencia nos estamentos é posse de terras ou hereditariedade. No caso da religião hindu seria sangue, hereditariedade, padrões religiosos. Aqui não. Aqui é dinheiro. Então eu tenho uma alta mobilidade social aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, vamos colocar assim, intensa mobilidade social. Tá? Intensa mobilidade social, é isso que nós temos. Vamos lá, pessoal. Intensa mobilidade social por quê? Porque quando eu falo de classes, ó, sociedade de classes, quando eu falo de sociedade de classes, eu estou dizendo que, tradicionalmente, nós trabalhamos com as classes da seguinte forma, ó. Tradicionalmente, classes.
Então eu tenho lá classe A, classe B, classe C, classe D, exemplo, tá? Classe E. Então o que eu estou analisando aqui? Eu estou analisando aqui quem tem mais dinheiro e menos dinheiro, né? Então eu estou colocando aqui, ó, mais dinheiro e menos dinheiro, mais poder aquisitivo e menos poder aquisitivo. Tudo bem? Essa sociedade de classes aqui ela é extremamente desigual. O Marx que reconheceu, que aprofundou os estudos sobre essa desigualdade aqui, em que uns terão muito, outros terão menos, e essa desigualdade nos leva a uma coisa chamada de concentração de renda, né? Concentração de renda. Então, quem tem mais condições nesse tipo de sociedade é a minoria. Então, classe A e classe B, por exemplo, aqui, ó, aqui eu teria minoria. E aqui eu teria maioria. Então, se nós formos estudar a estratificação social, a divisão de camadas da sociedade de acordo com Marx, o Marx vai reconhecer, não dessa forma A, B, C, não essas classes aqui necessariamente, mas ele vai reconhecer que as classes são divididas, as camadas são divididas por padrões econômicos. Então nós vimos que a estratificação social nos leva a perceber a divisão da sociedade em camadas. Então para o Marx essas camadas estão divididas por padrões econômicos. E como para o Marx quem realmente está lutando pelos seus interesses econômicos vai ser o burguês, o dono da indústria, proprietário da propriedade privada, com o proletariado, então para o Marx a desigualdade social existente aqui seria uma desigualdade social bidimensional, tá? Desigualdade social bidimensional para o Marx. Por quê? Porque ela ocorre somente na esfera econômica, entre dono de indústria e proletário. Só que aqui o Marx é muito fácil de compreender, vocês já estão bem acostumados a ler o Marx e tudo mais. Eu queria trazer aqui o Weber. O Weber vai nos dar uma condição bem interessante de nós analisarmos a estratificação social, tá? Então vamos ver aqui o Weber, Max Weber. O Weber vai dizer o seguinte, que a sociedade ela se diferencia por dimensões, tá? Dimensões. Então eu tenho uma dimensão econômica, eu tenho uma dimensão social e eu tenho também uma dimensão política. Então, quando nós temos uma sociedade, um grupo que se diferencia por uma dimensão econômica, a gente está falando do quê? Quem tem mais renda. Então, o fator renda aqui, ó, quem tem mais dinheiro. Por exemplo, a sociedade de classes, não é? A renda que nós chamamos da propriedade privada. Então, a sociedade de classes, a dimensão econômica é a que mais influencia para dividir as camadas, tá? Então, a dimensão econômica. O social aqui é a questão do prestígio. Então nós podemos ter também essa questão do prestígio. Por exemplo, quando eu falo de prestígio, eu posso falar, por exemplo, do grau de conhecimento do indivíduo, ou até mesmo da posição que ele ocupa dentro das instituições sociais. E quando eu falo de política, eu estou falando de poder. E aqui a gente tem uma simulação interessante para se fazer. O Weber vai dizer que para eu analisar as camadas sociais, eu tenho que colocar as pessoas dentro das mesmas oportunidades. Então veja o seguinte, eu posso ter um indivíduo aqui numa determinada sociedade, eu posso ter uma pessoa que tenha muita renda, que tenha muita riqueza, mas não tem poder. Tá? Vejam o caso, por exemplo, o empresário, né? Vamos comparar o empresário com o deputado federal. Quem tem mais dinheiro? O empresário, em suma, ele teria mais renda, o grande empresário. O empresário tem renda, faturamento líquido de 1 milhão por mês. E o deputado tem lá o seu salário bem inferior a isso. Então, quem estaria numa dimensão econômica mais favorecida? O empresário, ele tem mais renda. Mas quem tem mais poder, mais influência sobre a sociedade, mais poder de decisão e tudo mais? Seria o deputado, porque ele está numa dimensão política.
Tudo bem? Então, para nós analisarmos as estruturas, as camadas sociais, nós teremos que perceber que os grupos, muitas vezes as pessoas, estão em dimensões diferentes. Tá? Estão em dimensões diferentes. Dimensão econômica, social e política. Você analisa, por exemplo, na sociedade preconceituosa que nós temos, alguém ligado a alguma religião africana, por exemplo, né? Uma religião africana qualquer aí, que ainda tem um preconceito enorme sobre ela. Aquilo que a gente chama, entre aspas, de pai de santo, né? Então, o pai de santo, ele está o quê? Às vezes ele pode ter uma situação econômica boa, mas para a maior parte da sociedade, ele não tem tanto prestígio, né? Até mesmo por causa do preconceito. Então, ele não teria tanto prestígio, mas ele pode ter aqui uma situação econômica, uma renda boa. Por outro lado, você vê o professor tem prestígio, ele é importante, ele é reconhecido na sociedade. O professor é uma pessoa fundamental na sociedade, mas ele não tem renda, né? A maior parte dos professores não tem renda. Então, nessa dimensão econômica, ele está numa situação desfavorável. Até por isso, veja o que eu falei para vocês, que o Marx, ele vai ver que a desigualdade social é bidimensional, né? Então, Marx, desigualdade social bidimensional. Já o Weber vai ver a desigualdade social como multidimensional. Multidimensional. Bom? Então essa é uma diferença muito importante que lá na tua prova você vai ter que reconhecer. Vai ser importante que você reconheça. E quando nós falamos em desigualdade social, esse multidimensional também é interessante. Para nós finalizarmos aqui, vejam o seguinte, então, seguindo o pensamento do Weber, eu teria desigualdade social só por causa da renda? Será que é só a renda que me leva à desigualdade social? Na verdade, não. A desigualdade social, ela também é provocada por outros fatores. Vejam o caso da mulher. A mulher, por exemplo, ainda se mantém na sociedade com salários inferiores ao dos homens, pelo simples fato de ser mulher. Então nós temos aí uma desigualdade em decorrência de sexo. Se nós vemos, por exemplo, o homossexual que ainda recebe preconceito e muitas vezes não é aceito na sociedade, no mercado de trabalho por ser homossexual, eu teria uma desigualdade por gênero. Ou também posso ter uma desigualdade por raça. O negro que ainda não se estabeleceu, não teve ainda todas as oportunidades que lhe são devidas na nossa sociedade. Por quê? Pela questão, entre aspas, da raça, né, da etnia. Então o negro está em desvantagem. Então desigualdade pela cor. Então a desigualdade social, ela é multidimensional. Eu não posso compreender, entender a desigualdade como sendo simplesmente fruto de questões econômicas, fruto da renda. Não, ela é fruto de uma série de coisas. E quanto mais a sociedade se torna democrática, mais as múltiplas minorias vão sendo reconhecidas e mais nós vamos combatendo a desigualdade. Só que isso a gente vai ver numa outra aula, tudo bem? Pessoal, vimos então estratificação social. Mais uma aulinha garantida, bons estudos.